Jesus, no livro do profeta Daniel, a qual nos está sugerido como tema. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Amém? Aliás, eu quero pedir perdão aos irmãos. Vamos ler a partir do 1. Glória a Deus. Daniel 1, ao 8. Glórias ao nome de Jesus. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Perdão, estou lendo o capítulo 8. Perdão, o capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sagar, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Versículo de número 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse: não se contamine. Amém? Coloque sua Bíblia no banco por um instante. Vamos, por um minuto apenas, fazer uma pequena oração, levar a palavra de oração a Deus, para que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, ou melhor dizendo, continuar nos falando algo nesta noite. Amém? Senhor bendito, eterno, nosso Deus e Pai, Senhor, esta palavra que é sua e dura para sempre, Senhor, e nela iremos nesta noite meditar e iremos nos alimentar. Senhor, fale conosco aquilo que precisamos e necessitamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir, Pai. Que nós estamos aqui de coração aberto para que a sua revelação venha vir ao nosso encontro, e que nós venhamos a sair daqui congratulando e saudando na tua presença. Pai, que o teu Espírito, ó Deus, conduza desde já esta palavra, e que em nome de Jesus haja batismo no Espírito Santo, haja cura, haja libertação de cativos, e haja um renovo da tua parte no nosso meio. Comece neste momento a envolver os nossos corações, mediante o poder da tua palavra, que permanece para sempre, em nome de Jesus. Amém? Tome assento, glorificando a nome de Deus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos diante do texto da Bíblia Sagrada de tamanha proporção nos nossos dias. Foi até pronunciado aqui que nos nossos dias algumas coisas estranhas estão entrando no meio da igreja. Algumas palavras errôneas e pensamentos contrários ao que diz a palavra de Deus têm permeado os nossos dias e têm levado muitos a cair no erro, na ignorância e na perdição. É verdade que nos mesmos, ou no mesmo contexto, ou um pouco até pior, Daniel
Daniel não viveu em tempos de muita felicidade e branco. Não. Daniel viveu em um tempo em que o povo de Judá havia cometido pecados diante de Deus. O povo de Judá largou a palavra do Santo Deus de Israel. Aquele que vive bem, aquele que deu a lei, e deu os preceitos de sua lei, para que o seu povo fosse santo, e assim ele pudesse habitar no meio deles. Pois bem, Deus deu a palavra, mas o povo de Israel, de coração duro, de serviço endurecida, guiou-se por outro caminho. Diz a Bíblia Sagrada que desde os tempos dos juízes, a quando foi o pior período de Israel, o povo nunca dava ouvidos ao que Deus queria falar. E isso levou à divisão do reino, das 10 tribos para o reino do norte, das duas tribos para o reinado do sul, nas mãos de Roboão, filho de Salomão. E isso aconteceu, bem sabemos, que em 722 a.C. aproximadamente, Isaías profetizava, Isaías dizia, Isaías anunciava o caminho do Senhor, mas o povo endureceu o coração. E a Bíblia diz que a Síria se levantou com fúria, Senaqueribe e seu exército destruía a cidade de Samaria, o reino do norte, e acabou com o reinado do norte. Bem, sabemos que sobrou então o reinado do sul, sobrou a tribo de Judá, juntamente com Benjamim. Mas quando isso acontece, diz a Bíblia, que o povo começa a se extraviar do caminho do Senhor também no reino do sul. O povo não dava ouvidos a Deus, o povo adorava a Deus de manhã, mas a demônios à noite. O povo se prostituía, o povo não dava ouvidos aos ensinamentos de Deus. Pois bem, sabemos que quando isso aconteceu, Deus, em sua misericórdia e no seu poderio e soberania, decidiu por bem enviar uma nação chamada Caldeia ou Babilônia para assim corrigir o seu povo. Isso levou ao cativeiro, aonde Daniel estava inserido. Bem sabemos que quando Daniel foi levado cativo, Jerusalém foi não a primeira vez ao seu lado. Quando Nabucodonosor, a sua primeira vez, fez o ataque e sitiou Jerusalém. Não, ele não destruiu a cidade, ele não destruiu aquele povo. Não, ele sitiou a cidade em 605 aproximadamente antes de Cristo. Quando isso aconteceu, ele só levou dos nobres, dos príncipes, da linhagem real para dentro de Babilônia, e assim ensiná-los a andar nos seus preceitos e costumes. Bem sabemos que foram 3 deportações. Outra aconteceram 8 anos depois. Ele manda o seu exército uma vez mais, em 597 a.C. E eles então levam cativos umas 10.000 pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. Mas quando isso acontece, ele não se compôs e não se conteve, e foi então e mandou que destruísse a cidade de Jerusalém e o templo em 586 a.C. Daniel já está vivendo no palácio. Daniel agora está diante do cativeiro, está cativo, está preso, não está entre os seus pais, não está onde ele nascera, não está dentro dos seus costumes, tem que viver uma vida diferente, tem que se comportar de modo diferente. Assim dizia o rei, e nós entendemos e lemos aqui que o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse da linhagem real de Judá alguns jovens para assim experimentar, para assim aprender de toda a linguagem caldeia, aprender os costumes do povo babilônico, aprender daquela que ele tinha para fazer e ensinar, para assim eles poderem servir no seu palácio. Eu entendo aqui que a Bíblia e alguns estudiosos e teólogos dizem que Nabucodonosor é uma representação do próprio Satanás, é uma tipologia do próprio inimigo, relatada há mais de 100 anos antes deste acontecimento em Daniel, quando o profeta Isaías profetizara contra a Babilônia, quando no capítulo de número 14, verso 12 até o 20, ele profetizou acerca dos babilônios. Ele disse que eles iriam se levantar, e disse assim o rei de Babilônia naquela profecia de Isaías: eu subirei acima do trono de Deus e colocarei o meu nome e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se assemelhava ou queria se assemelhar a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus, mas o rei de Babilônia assim entendia que podia chegar a ser igual ao próprio Deus. Então alguns aludem a dizer que ele era uma própria tipologia de Satanás. Sendo assim, ele manda trazer os jovens cativos, ele manda colocá-los na sua presença, para então aprenderem da sua língua, aprenderem o seu costume. E aqui onde
vindouro para a sua frente. Eu entendo que o inimigo não se contenta apenas em oferecer palácio, não. Porque ele entende muito bem que quando ele faz algumas ofertas, alguns até querem, alguns se desviam, alguns não aguentam a tentação, alguns caem dali, alguns se vendem, alguns não se prostituem por causa disso. Nós temos visto por aí pastores dando entrevistas em revistas imorais, em revistas pornográficas, elevando o povo ao erro, levando o povo a se conduzir a ver e colocar coisas más diante dos seus olhos. Mas eu tenho uma notícia: o povo de Deus não coloca coisas ruins diante dos olhos, não. Mas a Bíblia diz que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. É na santidade dele que nós vivemos. É o que é santo e reto é que colocamos diante dos nossos olhos. Nós não podemos nos vender. Esta juventude não pode se vender. Ei, jovem, não se venda. Não entregue o seu dom. Não negocie o que Deus te entregou. Não entregue a Satanás de bandeja o que Deus te entregou na oração, no jejum, no preço, nas lágrimas, mas pregue, fale na volta do Eterno, porque ele há de vir e há de buscar. Só que a Bíblia diz que o rei não se contentava. E diz no versículo de número 5 do capítulo 1 aqui, que o rei determinou a porção diária da alimentação daqueles jovens. Eu entendo que a segunda coisa que o inimigo quer fazer é servir o que muitos estão se alimentando. Algumas pessoas, alguns crentes por aí, estão se alimentando de algumas coisas que não estão agradando a Deus. É só você ligar a televisão para ver desenhos que desmoralizam o Evangelho, desenhos que blasfemam de Deus, programas sensuais a qualquer hora, à torta e direita, pessoas se prostituindo em qualquer horário, ao meio-dia, é de manhã, é de tarde, não tem mais horário. E se não dizer na internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, e crentes viciados naquilo, crentes que não largam aquilo, não saem mais para orar, não saem mais para evangelizar, não vão mais para monte, não sabem mais para Deus, não passam mais a parte daquele que vive reina. Jovens se alimentando com o que o rei está me apresentando. Mas eu quero dizer que está havendo um rebuliço espiritual nesta noite. Os jovens dessa igreja, a igreja de Jesus, vai voltar a alimentar daquilo que ele disse no capítulo 6 de Mateus. Bem-vindo, aqueles que estão aqui vão voltar a alimentar daquilo que Jesus disse na oração do Pai Nosso que estás no chão, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas em tentação, mas livra de todo mal. Quem determina a alimentação diária da igreja é Deus, não é o inimigo, não pode ser o inimigo. A igreja vai voltar a alimentar a palavra, a igreja vai voltar a orar, a igreja vai voltar a jejuar, a igreja vai voltar a ser santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Quantos estão aqui, quantos estão recebendo, quantos estão crendo? Levanta o seu O rei determinava a porção diária dos jovens. E a Bíblia diz que o chefe dos eunucos, e que se encontrava no meio deles, os jovens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro se encontravam no meio daqueles jovens levados cativos. E diz a Bíblia que o chefe dos eunucos recebeu, ou resolveu, colocar-lhes outros nomes. Resolveu colocar os nomes que consagravam o nome de Deus. Por exemplo, de Daniel, Deus é o meu Deus. E colocou o nome de Beltesazar, príncipe de Bel,
é Júnior, é Neco, é um monte de parapernada por aí. Eu posso tudo contar de nome dessa pessoa. Mas a minha Bíblia diz: eu te chamei, ó Jacó, pelo teu nome. Não deixe o inimigo colocar nomes e apelidos em você. O seu nome é conhecido no céu. O seu nome está nas palmas da mão do meu eterno Deus. A minha Bíblia diz que quando você aqui está, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão. Não deixe o inimigo pôr nomes em você. O seu nome é José, fique com José. O seu nome é Maria, fica com Maria. Mas não deixe o inimigo colocar nomes em você. Você é filho de Deus. Você tem a característica de Deus. Você é a imagem e semelhança do seu Deus. Não deixe ele te olhar. Não deixe ele te contaminar. Não se entregue a esses encontros do inimigo. Agora eu quero começar a mensagem da noite. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Daniel, porém, aceitou em seu coração não se contaminar com as iguarias e com a bebida, com o vinho do rei. Eu busquei subsídio na Bíblia Sagrada de jovens que se entregaram aos pratos, aos manjares, às ofertas. Mas em contrapartida, encontrei também jovens que não se venderam, jovens que não se contaminaram, como Daniel. Eu lendo a Bíblia Sagrada, encontrei um homem por nome de Samuel. A Bíblia diz que ele não veio da carne apenas, mas de oração de uma mulher por nome de Haná ou Ana, na beira de um templo, orando e buscando a Deus. E Deus concedeu a Ana um filho. Ele nasceu, cresceu, servindo a Deus perante ele, o sacerdote. Ele cresceu, mas diz a Bíblia que lá tinha 2 sacerdotes. Quantos sacerdotes eu disse? 2. Quantos sacerdotes eu disse? 2. Ofni e Finéias, filhos de Belial, porque eles não conheciam a Deus. Diz a Bíblia que Ofni e Finéias, escute isso. Quando alguém, pela lei do Deuteronômio Levítico, teria que levar uma oferta para o sacerdote oferecer a Deus, oferta essa de paz, oferta de congratulação a Deus, uma oferta de alegria daquele coração. A Bíblia diz que essa pessoa teria que oferecer a oferta. O sacerdote, pastor Moisés, pegaria a oferta, ofereceria. Primeiro ele queimava a gordura daquilo que sobejava. O sacerdote poderia
pais na linguagem atual. E a Bíblia diz que o pai, Eli, chegou para eles um dia e disse: meus filhos, não é bom o que ouço de vós no meio do povo. Crentes dando mau testemunho. Você anda na rua, você não sabe mais quem é crente e quem não é. Você não consegue discernir mais quem é filho das trevas e quem é filho da luz. Só é crente dentro da igreja, nesses momentos, nessas horas. Mas quando está lá, o testemunho não é de um cristão. Quando está na faculdade, não, aí a Bíblia fica de lado. Quando está na escola, o negócio é outro. Quando está no trabalho, já não sabe mais o que é adorar a Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: cristão é cristão na igreja, é cristão no trabalho, é cristão na faculdade, é na escola. Eu não me vergonho do evangelho, porque o poder de Deus está passando. Eu não me vergonho dessa palavra, eu não me vergonho de carregar a Bíblia Sagrada. Não, eu não me vergonho de falar e andar de paletó por aí e dizer: você é crente, eu sou crente, eu sou servo de Deus, Jesus me salvou, Jesus me restaurou. É por isso que eu estou assim. Olha para esse irmão do seu lado, é por isso que ele está bonito assim. É porque Jesus salvou ele, é porque Jesus está fazendo a obra dele, é porque Jesus derramou o seu Espírito sobre ele, é porque a graça e a glória do Eterno vem sobre a vida dele. É só por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós viemos encontrar um ao outro. Nós não estamos aqui porque apenas estamos com sobrado dos nossos pastores. Nós não estamos aqui apenas para rever amigos, mas nós estamos aqui porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está e eu não me vergonho dessa palavra. Mas a Bíblia diz que as mulheres se amontoavam à porta do tabernáculo para se deitar com os dois. O temor saiu do coração do filho. Jogaram a chamada que Deus lhes dera fora. Jogaram o sacerdote, o sangue de Moisés e Arão corria nas veias daqueles jovens, pastor Moisés. A linhagem de Arão estava neles. Eles eram a estirpe sacerdotal de Israel. Não deram valor, não quiseram, jogaram fora. Mas a Bíblia diz que em contrapartida tinha um por nome de Samuel. Deus servia ele para lá, servia ele para cá. Talvez alguém olhava e falava: é um servo, é um garçom. Talvez alguém de fineza olhava e falava: coitado desse moço, não vai ser nada, não vai ser ninguém, não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando as três palavras deles, Deus estava dizendo no céu: vocês estão enganados. Aí está o futuro sacerdote de Israel, aí está o futuro profeta de Israel, aí está o juiz que eu estou levantando em Israel. Jovem que não se contamina, que não joga o ministério fora, receba nessa noite. Você é a cultura, você é a geração de Manuel, você é a geração de Samuel, você é ungido para um tempo de glória, para um tempo de graça. Não jogue fora a sua chamada, não jogue fora o seu louvor, não jogue fora a palavra da sabedoria que Deus te dera, mas pregue, cante, adore, sofra, geme, fica lá, faça como Martin Luther King disse: se não puder voar, corra, se não puder correr, engatilhe, se não puder engatilhar,